Buenas, tchê, tranquilo, tranquilo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este humilde canal onde as escrituras falam. E dando continuidade aos estudos, será mesmo que o Espiritismo é o verdadeiro Evangelho de Cristo, tchê? Vamos lá, gurizada. Então, buenas, tchê, sejam mais uma vez muito bem-vindos. O meu nome é Gustavo e vamos para mais um confronto doutrinário, né, tchê? Esse é o 10º vídeo, mas o segundo falando sobre o confronto doutrinário de título A Traiçoeira Propaganda Espírita. Por que a traiçoeira propaganda espírita? Porque ele faz uma propaganda traiçoeira, atraindo seus adeptos, os seus fiéis, com as palavras dos espíritos. Então a gente vai falar sobre o Livro dos Espíritos, na página 171, de número 625. Então vamos lá, né, tchê? Então é o seguinte, na página 171, de número 625, diz o seguinte, então, Allan Kardec, para atingir o seu objetivo de atrair os seus fiéis, os seus seguidores, ele elogia Jesus Cristo, dizendo o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Então ele responde: Jesus. Então segue-se uma declaração de Allan Kardec nos seguintes termos. Ele diz o seguinte: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar uma humanidade na Terra. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Bom, tia, aí então, Allan Kardec, através dos Espíritos, né, porque esse livro aí os Espíritos ensinam. Então, Allan Kardec elogia Jesus Cristo, dizendo que a doutrina dele é a mais pura e que ele ensinou a mais pura lei de Deus, né? E que Deus ofereceu como o mais perfeito modelo. E a sua doutrina é a mais pura. Bom, a gente vê que a doutrina do Criador, a doutrina de Jesus, realmente é a mais pura. Só que ela não mexe com a necromância. Daí a gente vai entendendo aonde Allan Kardec, através dos espíritos, querem chegar. Então, a gente vê que qual é o cristão que não concordaria com essas declarações sobre Jesus Cristo e seus ensinamentos? Os adeptos ao Jesus Cristo, aqueles seguidores, os que seguem, não vão contrariar essa resposta e essa pergunta. Tanto que a gente encontra aprovação bíblica para essas declarações em Hebreus, capítulo 7, versículo 26, de título Cristo sacerdote único e perfeito, onde diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. No batismo também de Jesus, está escrito em Mateus capítulo 7, versículos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Bom, biblicamente, Jesus Cristo, ele é realmente o sacerdote único e perfeito. Então a gente vai vendo, né, tchê, que aonde Allan Kardec quer chegar com a sua propaganda. Continuando no livro, então, de Allan Kardec, no livro O Livro dos Espíritos, na página agora 172, de número 627, diz o seguinte, né? Logo em seguida aparece na boca dos espíritos, porque são os espíritos que ensinam aqui, e não o Messias. Então, logo em seguida aparece na boca dos espíritos as seguintes palavras que contradizem a posição antes adotada com relação a Allan Kardec e aos espíritos contra os ensinos de Jesus Cristo, onde a pergunta vem: se Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, que utilidade têm os ensinamentos dos espíritos? Poderão eles ensinar alguma coisa além do que ensinou Jesus Cristo? Logo em seguida vem a resposta. Os ensinamentos de Jesus eram frequentemente alegóricos e na forma de parábolas, dado que ele falava de acordo com a época e os lugares. Hoje é preciso que a verdade seja inteligível para todos, razão porque é preciso explicar e desenvolver esses ensinamentos. Tão poucos são os que compreendem e ainda menos os que os praticam. Consiste nossa missão em abrir os olhos e ouvidos a todos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, esses que exteriormente se revestem das aparências da virtude e da religião para melhor ocultarem suas torpezas. Bueno, tia, então a gente vai vendo, né, que a resposta dos espíritos é que os ensinamentos de Jesus eram frequentemente alegóricos. Ele quer dizer que era uma alegoria, então, tia, os ensinamentos de Jesus, e na forma de parábola, dado que ele falava de acordo com a época e os lugares. Então ele está dizendo que hoje é preciso que a verdade seja inteligível. Quer dizer o quê? Que a verdade da Bíblia não é inteligível. Isso que ele está querendo dizer. E razão porque é preciso explicar e desenvolver esses ensinamentos. Além da Bíblia ter já os seus ensinamentos, e já está explicado lá, basta a gente ter um espírito. O espírito do discernimento na gente. E ele diz que basta, então, é preciso explicar e desenvolver esses ensinamentos. Tão poucos são os que compreendem e ainda menos os que os praticam. A missão deles, né, é abrir os olhos e ouvidos a todos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, esses que exteriormente se revestem das aparências, da virtude e da religião para melhor ocultarem suas torpezas. Pois é, né, tchê? Então a gente vai vendo, né, o que os espíritos ali ensinam para os seus fiéis. Então, resumindo, né, tchê, com essa explicação dada pelos espíritos, Allan Kardec se vê no direito, não só no direito, mas na obrigação de remover da Bíblia o que ela diz contra o Espiritismo. Allan Kardec removeu vários capítulos e versículos da Bíblia, como por exemplo, Deuteronômio 18:10, 1 Samuel 28:3, Levítico 20:27, Isaías 8:19, Levítico 19:31, Gálatas 1:8 e Isaías 19:3. Agora se compreende por que ela é a traiçoeira propaganda espírita. Ele removeu vários capítulos e versículos da Bíblia.
O que for contra o Espiritismo, então, pode-se alegar que fazia parte dos ensinamentos parabólicos ou alegóricos de Jesus. Mas Jesus Cristo adverte em Mateus 7,15, onde ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Isso o profeta mesmo disse, saiu de sua boca. Vejam. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande.